Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos abordar alguns assuntos que estão faltando sobre métodos, né, que são as variáveis locais e os tipos de passagem de parâmetro. Bom, e o primeiro ponto que nós vamos conversar é sobre variáveis locais. Na verdade, eu quero apenas reforçar alguns pontos que a gente já conversou nas videoaulas anteriores. Bom, então aqui eu tenho três exemplos de métodos em que eu chamei de imprime várias linhas. A gente vai passar como parâmetro aqui, né, uma quantidade de linhas. E o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um laço de repetição aqui, ó, né, enquanto o i for menor ou igual a essa quantidade de linhas que foi passada como parâmetro aqui. Então, aqui a gente tem uma variável local, né? Então, é uma variável de controle do laço, que a gente chama de i. Então, o i vai começar do 1, né? E esse i ele vai sendo incrementado aqui, ó, até que ele chegue, né, ao limite de linhas que devem ser impressas. Então, eu tenho essa variável local e nesse outro método que a gente simplesmente, ó, imprime, não imprime não, mas retorna, né, o nome de um aluno. Então, eu criei um nome fictício aqui, né, Tião José Silva. Ele é inserido dentro dessa variável local e depois a gente retorna essa variável local. E por último, a gente tem um outro método aqui, que na verdade é uma função, né, que retorna um valor float. O que ele faz? Ele calcula a área de um quadrado. Aí, para isso, eu usei uma variável auxiliar aqui, né, chamada área. Então, eu coloquei algumas informações aqui só para a gente deixar bem explícito, né, o que a gente já conversou, que os métodos podem ter variáveis locais, né? Assim, o seu escopo é apenas local. Ou seja, as variáveis não podem ser acessadas de fora desse método, né? Então, eu não consigo acessar essa variável i lá de dentro do main. Não consigo fazer isso. Ok? E como as variáveis internas têm escopo local, o programador pode usar esses mesmos nomes, né, que eu coloquei dentro dos métodos lá de fora dos métodos. Então, o compilador ele consegue entender que são coisas diferentes, né, mesmo tendo nomes iguais, por causa do escopo das variáveis. E por último, né, uma informação interessante que é que as variáveis e objetos declarados internamente nesses métodos, elas são alocadas, né, quando a execução chega na linha de declaração deles aqui. Ó. Então, quando eu cheguei aqui, né, então é alocado variável, né, é alocado uma posição de memória para essa variável lá na memória RAM do computador. Então, a mesma coisa aqui, quando a gente ativa esse método e quando a linha de execução chega aqui, né, nessa linha de código aqui, quer dizer que o compilador ele vai lá na memória RAM e aloca a memória para a gente. Né? Então, se fosse um vetor de 1000 posições, então quando o método é ativado e quando aquela linha de código, né, da criação do vetor é executada, aí sim, né, a memória do computador é alocada. E o interessante é que quando a execução, né, desativa esse método, desativa ou esse método, ou esse primeiro, ou esse segundo, ou esse terceiro método, toda a memória alocada nesse método é liberada. Okay? Então a gente tem esse recurso interessante aí do Java, né, de liberação de memória de forma automática para a gente. Então eu queria só reforçar esses conceitos de variáveis locais com vocês e agora nós vamos ver um ponto, né, muito importante. Nós vamos dissecar um pouco mais sobre os parâmetros de entrada dos métodos. Né? Então eu gosto de brincar com os parâmetros de entrada como se fossem os portões de entrada, né, por onde que nós vamos entrar com os dados para os métodos. Então, só um detalhe aqui, a gente já viu aquele exemplo do MDC, o mínimo divisor comum. Então, quando a gente, nesse caso aqui, cria uma variável x passando 33, uma variável y passando 605, quando a gente executa isso aqui, né, o que acontece? Na verdade, esse valor 33 ele é copiado para essa variável a. E o valor 605, né, ele é copiado para a variável b. O que implica isso, Bruno, de ser copiado? Implica que você pode alterar normalmente os valores, né, de a e b. Por quê? Porque são uma cópia. E quando você sair os valores de x e y, eles vão estar intactos aqui de fora da função. Isso é importante, tá? Então eu coloquei uma frase aqui, ó, falando que os parâmetros são a forma correta de enviar dados, né, informações para os métodos. Ok? E agora o que a gente vai ver de diferente é o seguinte, que existe dois tipos de parâmetros de entrada. Tá? Então a gente tem, né, o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor e por referência. Tá?
Então vamos ver a diferença, né? Passagem de parâmetro por valor. Para isso, ó, eu preparei o slide aqui como um exemplo. Vamos ver primeiro o exemplo, depois a gente lê a frase ali em cima. Criei um método simples aqui, ó, em que a gente chama de incrementa, onde eu vou passar um valor x e eu estou incrementando o valor de x, tá vendo? E estou jogando o valor nele mesmo, né? Então eu estou criando um acumulador aqui, né? A gente está incrementando o valor. Então o valor que tinha ele vai receber mais um e eu, né, substituir o valor antigo por esse valor incrementado. E para a gente testar, para ficar interessante, eu imprimi esse valor aqui, tá vendo? O valor de x dentro do método. Quanto que vale o x? E eu retorno esse x. Vendo que interessante? Então, é um método bem simples, né, em que simplesmente incremento o valor, imprimo e retorno o valor incrementado. Agora, olha que legal. Vamos parar para pensar um pouco. Eu comecei o valor de x dentro do main. Então, eu comecei um valor de x com 10. E mandei imprimir o valor de x. Eu até coloquei o nome aqui, ó, valor de x antes da chamada do método. Então, aqui é bem tranquilo da gente entender que o valor impresso vai ser 10. Repare aqui para vocês verem, ó, onde que está o mouse aqui. Então, imprimiu, né, a primeira coisa a ser impressa é o 10. Ok? Até que eu chamei o método incrementa passando essa variável x. Repare que nesse exemplo eu estou usando até o mesmo nome de variável. Tá vendo que aqui é uma variável x e aqui também é uma variável x? Mas lembre-se que são coisas diferentes, né? Essa variável x ela está no escopo do main e essa variável x ela está dentro do incrementa, ok? Então, por mais que tenha nomes iguais, são coisas diferentes lá na memória RAM do computador. Ok, chamei o método incrementa com valor de 10. A gente incrementou 10 mais 1, o que aconteceu? A gente tem um valor de 11 aqui agora. Então, a segunda impressão, a gente imprimiu o valor de 11, ok? E eu estou retornando esse valor de 11, né? A gente fez o return. Só que repare que hora nenhuma aqui eu busquei esse retorno. Eu não criei uma variável aqui, tipo resultado recebendo um retorno dela. Né? Então, ou seja, eu perdi esse valor do, né, que foi retornado. Para mim, nesse exemplo aqui, não era importante, tá? O que é o importante aqui, ó? Que eu estou pedindo para vocês aqui, ó, imprimir, tá vendo aqui, ó? Pedir para o programa imprimir o valor de x depois. E aqui que tem, né, o grande tchan aqui desse slide. É o seguinte, na hora que a gente imprimir esse valor de x, vocês podem pensar que a gente vai imprimir e o valor seria 11, porque eu incrementei o valor 11 aqui, né? Eu incrementei o valor x aqui dentro. Mas aí que vem, né, a grande diferença. Esses parâmetros que a gente usa normalmente com os tipos primitivos de dados em Java, todos são o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor. Tá? Então, por incrível que pareça, quando eu imprimir esse x aqui, ó, o x não vai ser 11, não vai valer 11. Na verdade, a impressão, como vocês podem ver aqui, ó, o valor é 10. Por que disso? Né? Porque tudo que eu passo como tipo primitivo de dados aqui para uma função, na verdade os dados são copiados e eu não realmente passo a variável em si. Então, quando eu alterei esse valor de x mais 1, eu estou alterando os valores da cópia. E como hora nenhuma eu busquei o valor do x aqui no main, né, esse valor incrementado dele se perdeu. Então, o que eu imprimi aqui, na verdade, ó, foi o x. E o x aqui dentro do main, quanto que ele vale? Ele vale 10. Hora nenhuma aqui no main eu mexi nele, certo? Vamos ler aqui para ver se fica mais claro. Olha para vocês verem. A passagem de parâmetro por valor, o que acontece? Né? Que quando o conteúdo passado dessa forma for alterado dentro do método, que é o que aconteceu, né? Então eu alterei o valor dentro do método, essas alterações não são refletidas fora dele. Por que disso? Porque em Java todos os tipos primitivos de dados são passados por valor, ou seja, são copiados. Eu só passei o valor, eu não passei a posição de memória em si. Então, se eu não passei a posição de memória em si, o método ele não consegue mudar o valor original, ele só consegue mudar o valor copiado. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ok? Então, ó, só recapitulando aqui. Toda vez que você passa um parâmetro como tipo primitivo de dados, o que é o tipo primitivo de dados? É um int, um float, um booleano, um double, né? Um char. Então, esses tipos comuns que a gente usa, tudo que a gente passa aqui como parâmetros desses tipos primitivos, os dados são copiados. Então, você pode alterar esses dados à vontade aqui dentro dos métodos, que quando você sair de fora do método, o valor original, né, antes da chamada, vão ser mantidos.
Isso é o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor. Tá? Então, se vocês repararem aqui, ó, eu imprimi o valor de x, tá vendo? Ó, que era 10. Eu mexi no valor de x lá dentro do método, ele passou a ser 11. Só que quando eu voltei para o main e mandei imprimir o x de novo, o valor continuou como 10. Por quê? Esse 11 foi modificado, esse valor de 11 foi modificado como uma cópia dos dados. Né? Tá? Então, isso é a passagem de parâmetro por valor. E existe um outro tipo de passagem de parâmetro, que é o que a gente chama de passagem de parâmetro por referência. Quando a gente faz a passagem de parâmetro por referência, realmente, né, os métodos eles vão estar acessando a posição de memória. Então, tudo que ele alterou ali dentro do método vai ser refletido de fora do método. E como é que eu faço isso, Bruno? Como é que eu faço uma passagem de parâmetro por referência? Tá? Em Java, né, isso é exclusivo da linguagem Java, todos os vetores e todos os objetos que você passam são passagem de parâmetro por referência. Então, toda hora que você passar um vetor, se você alterar o vetor dentro do método, você vai estar alterando ele de fora do método. Se você passar um tipo primitivo de dados, né, como a gente viu, é uma passagem por valor. Então, você está passando a cópia. Se a gente ainda não aprendeu, né, a trabalhar com classes, com objetos, quando a gente aprender isso, você passar um objeto como parâmetro, né, aí também você está passando a posição de memória. Então, tudo que você alterar no objeto lá dentro do método vai ser refletido de fora. Ok? Então, resumindo, olha só. Quando o conteúdo passado, né, por referência, por isso que eu pus dessa forma aqui, ó, por referência, né? Então, quando o conteúdo passado dessa forma for alterado dentro do método, essas alterações são refletidas fora dele. Em Java, todos os objetos e vetores são passados dessa forma. Ou seja, todos os elementos que você usa a palavra new para criar um objeto, né, para criar algum elemento, tudo que você alterar ele dentro do método, ele vai ser alterado lá de fora do método, ok? Então, para isso, ó, eu fiz um exemplo aqui em que a gente criou uma função que a gente chama de inicializa vetor. O que é inicializar vetor? É zerar ele. Tá vendo que era um vetor de inteiros? Olha o parâmetro de entrada. Ok? E reparem que eu coloquei um tipo void aqui. Vocês lembram que eu falei que void não retorna um valor? Mas olha que interessante, eu não estou retornando valor nenhum, mas eu estou zerando esse vetor aqui. Ó. E quando eu sair de fora dele, por ser um vetor, mesmo eu não retornando nada, o vetor vai estar alterado. Tá? Então reparem aqui no método main, eu criei um vetor bem pequeno com 3 números, ó, o número 10, o número 20 e o número 30. O que eu fiz? Eu imprimi esse vetor, né? A gente imprimiu esse vetor aqui, usando inclusive aquela função que nós criamos na última videoaula, ó, que é transforma o vetor em texto. Então, você imprimiu o vetor aqui. Repare que eu até coloquei uma imagem aqui. Nós imprimimos o 10, o 20 e o 30. Viu que interessante? O que eu fiz? Chamei o método aqui, ó, de inicializar vetor. O inicializar vetor, eu passei esse vetor x para ele. Então, quando eu passei esse vetor x, né, eu realmente estou passando a posição de memória. Então, essa variável vetor vai estar acessando a mesma posição de memória desse vetor x. Não é uma cópia, é realmente o próprio vetor x. Tá? Então, como eu zerei o vetor, na verdade, eu estou zerando o vetor x aqui. Ó. Então, por isso que quando eu mandei imprimir novamente, repare aqui na imagem onde que o mouse está, mesmo de fora do método, né, mesmo dentro do método main, tá vendo? O valor agora está zerado. Então, eu modifiquei realmente esse vetor x lá dentro do vetor inicializa vetor. Tá? Então, isso que foi feito. Então, isso é uma passagem de parâmetro por referência. É muito fácil, pessoal, da gente aprender isso. Quando você passa um tipo primitivo de dado para um método, você sabe que ele não vai ser modificado. Né? Então, lá no método main, você fica tranquilo que se ocorrer alguma modificação em algum outro método, você sabe que no método main aquele valor vai prevalecer. Agora, quando é a passagem de parâmetro por referência, ou seja, vetores e objetos, tudo que você alterar dentro de um método vai ser refletido lá no main, né? Ou no chamador desse método. Então, é bem tranquilo da gente entender. Tá? Então, analisem esse código aí com cuidado e analisem aqui as impressões, ó, né? Que vocês vão ver que é exatamente da forma que eu falei. Ok? Bom, então, entendido
né, a grande diferença das passagens de parâmetro, né, de entrada. A gente tem a entrada por valor e a gente tem a entrada por referência, onde, né, o tipo de parâmetro de entrada por valor, os dados são copiados, você pode modificar eles à vontade em um método, e de passagem de parâmetro por referência, né, onde os dados eles são, né, você realmente está alterando o dado original, né? Nós vamos fazer alguns exemplos. Entendido isso, nós vamos fazer alguns exemplos, né? Vamos começar com alguns exemplos simples e a gente vai incrementando isso aí, né, no decorrer das videoaulas, ok? Então, para isso eu colei um exemplo aqui para a gente fazer, ó, né? Vamos começar para a gente esquentar. Então, crie uma função. Se está falando que é uma função, você sabe que tem um retorno de dados, tá vendo? Então, crie uma função que receba o valor do produto e a porcentagem de desconto do produto. Então, aqui também a gente já tem, ó, os dados de entrada dessa função. Então, é uma função que recebe o valor do produto e a porcentagem de desconto. E essa função ela vai retornar o valor do produto considerando esse desconto. Olha que interessante, né? Então, uma função bem tranquila da gente criar aí. Então, vamos usar a palavrinha publicStatic, que é o que a gente sabe até agora. Se é uma função, vai retornar um preço de um produto. Preço geralmente tem casa decimal, então podemos colocar como float. Ok? Vamos dar um nome para esse método. Calc desconto. Desconto. Quais são os dados de entrada? Gente, né? Vamos ter duas coisas para entrar: o valor e o desconto. Olha para vocês verem. Vamos tipar, né? Nós temos que tipar isso aqui. Ó. As duas coisas podem ser float. Então, float e float. Olha que facilidade. Agora vamos criar o corpo do nosso método. Abri e fechei, né? Chave. Lembrando que como é uma função, se vocês quiserem colocar o return 0 aqui, ó, né? Para assumir esse erro, ok. Vamos calcular o valor de desconto, né? O valor daquele produto, né? com desconto. Então, nós temos aqui, vamos criar uma variável auxiliar. Isso é opcional, ok? Em que a gente vai pegar o valor do produto, isso, vezes o desconto, a variável desconto. Isso aqui a gente pode dividir por 100. A gente já aprendeu esse tipo de cálculo, né? Lá nas primeiras aulas de algoritmo. Eu posso pegar, então, eu vou pegar esse valor menos, né, o desconto que eu tenho aqui, né, o valor aplicado ao que eu tinha aqui. Ok? Depois é só retornar o aux. Primeira função, ó, criada com sucesso. Eu disse que essa variável aux é opcional. Por quê? Talvez você não queira usar uma variável auxiliar. Você já pode vir direto aqui, ó, copiar esse valor aqui, né, vou copiar esse código aqui e vou... Dessa vez eu não vou usar uma variável auxiliar, só para vocês verem como é que se faz. Ó. Ok? Então eu tenho aqui o valor do produto menos o desconto aplicado a esse produto. E o cálculo dessa expressão vai ser retornada. Né? Então aqui eu ganhei uma linha de código. É importante frisar que toda vez que você usa a palavra return, você não precisa colocar, né, aquele sinal de atribuição. Porque ele já sabe, né, o compilador sabe que você está retornando o valor. Pronto, ó, então eu tenho aqui, né, uma função que a gente pode usar aqui sem grandes problemas. Como é que eu faço isso? Né? Vamos usar essa função. Então, eu vou pegar essa função aqui, lá dentro do método main, né, depois de tudo que a gente já tinha feito aqui. Okay? Eu vou chamar, então, vamos criar uma variável aqui, float. Essa variável float, eu vou atribuir um valor para ela, vai ser o valor do produto. Então, vamos colocar um valor aí de R$2.000, certo? Eu vou pegar um desconto, que vai ser um desconto de 10%. Ok, podemos chamar agora a nossa função, que é calc desconto, passando justamente essas variáveis. O retorno disso aqui você pode jogar numa variável ou você já pode imprimir diretamente. Vamos imprimir isso aqui diretamente. Eu vou dar um salt. Já vou imprimir o valor disso aqui. Então, a gente vai ver quanto que é o produto com 10% de desconto, né? Então, vamos lá, vou executar. Olha só, então, R$1.800, né? Então, era 2.000. Você aplicou o desconto de 10%, que dá R$200. Então, 2.000 menos 200 dá R$1.800, né? Então, o cálculo
está correto, ok? Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, ó, cria um método que simplesmente imprime as seguintes opções do menu. Você quer simplesmente imprimir. Se você não quer retorno, né? Olha para você ver, repare que não tem retorno nenhum. Né? Só está falando, simplesmente imprime, tá vendo que é uma ação, né? Então isso aqui vai ser um procedimento. Então vamos lá, se é um procedimento eu vou colocar a palavrinha public static, se é um procedimento a palavrinha void, e eu vou chamar esse método de menu. Não tem parâmetro de entrada nenhum, tá? Vou abrir e fechar, né, as chaves aqui. Ó. Ele simplesmente está pedindo para imprimir um menu com essas opções aqui. Ó. Então tem a palavrinha menu, ó, e eu tenho 4 opções. Então nós vamos ter 4 saltos aqui, né? Na verdade 5 saltos. Ó. Então eu vou até já colar eles aqui. Nós temos 4 e 5. E vou colocar essas opções, né? Aqui. Então, primeiro é escrito menu. Olha só, aí a gente pode copiar e colar cada trechinho de código aqui, ó, para a gente não ter que ficar digitando. Então, ok. Lista. Por listar, né? Listar produto e sair do programa. Legal. Se eu tenho esse menu, então eu tenho um procedimento que chama menu. O que eu posso fazer? Eu posso chamar ele lá no método main. Né? Então, criado aqui, simplesmente vou chegar aqui no método main e vou chamar a exibição desse menu, né? Pela chamada do método. Olha o tanto que o meu código fica limpo, né? Vou executar. Você quer... Vou entrar com um dado. Olha só que interessante. Apareceu aqui o menuzinho. Certas IDEs, né, dão esses ambientes gráficos aqui de programação, dão um recurso interessante para a gente, até para deixar o código mais limpo, colocando esses sinaizinhos aqui, tá vendo? Então você pode reduzir, olha para vocês verem, expandir, né, ou reduzir, ó, reduzir o código, expandir o código, tá vendo? Então você pode inclusive fechar todos os métodos aqui, ó, que te deixa o seu código muito mais organizado, ó. Então, estou fechando todos os métodos, tá vendo? Ah, eu preciso de ver aqui que é somar. Então, clica no mais, vocês conseguem ver aqui. Praticamente todos, né, esses ambientes integrados de programação, como é o NetBeans, como é o Eclipse, né, e eles têm esse tipo de recurso aqui para a gente, tá? Ok, vamos para o último método. Ó, cria um método que recebe um vetor de números inteiros. Inverte os números, né, desse vetor, ou seja, o que está na primeira posição vai para a última, entenderam a ideia? Então eu quero inverter, né? Então vamos colocar até um exemplo aqui, ó. Exemplo, se você tem uma entrada com um vetor com esses números aqui, ó, a saída vai ser 3, 2 e 1, ok? Então essa aqui é a ideia. Lembrando que, como é um vetor, a passagem de parâmetro aqui é por referência, ou seja, se você modificar esse vetor original, você vai modificar o vetor, né, para sempre, ok? Então vamos lá, vamos criar um método aqui, ó, public static void inverter vetor. Você vai passar o vetor aqui, né? Então cria um método, ó, que receba um vetor, beleza? Então se tem que receber um vetor de inteiros, ó, vamos criar um vetor de inteiros aqui, ó. Vou chamar de v, tá? Então o vetor original vai chamar v. E inverte o número deles. Aqui ele não, né? O exercício hora nenhuma mencionou se a gente poderia modificar, né, esse vetor original ou não. Então aí vai do seu interesse, se você quer modificar esse vetor original ou não, ok? Bom, para a gente inverter um vetor, eu vou percorrer até a metade do vetor, né, e vou inverter sempre, por exemplo, a primeira com a última posição, a segunda com a penúltima, né, a terceira com a antepenúltima. Então essa aqui vai ser a ideia. Vamos até colocar mais um número aqui, né, para ficar mais claro. Bom, então, como é que nós vamos fazer isso? Como aqui o exercício não disse se eu poderia alterar ou não o vetor original, eu vou alterar esse vetor original, tá? Então, eu vou simplesmente fazer um laço de repetição. E esse laço de repetição ele vai percorrer, então, desde a primeira posição. Geralmente, a gente pega o tamanho do vetor aqui, né? Como limite. Só que, como eu disse, eu preciso percorrer só até a metade, porque com essa metade eu já vou intercalar os valores, né? Eu vou alterar os valores aqui da outra metade. Então, simplesmente vou fazer uma divisão por 2 aqui. Bruno, e se o número do vetor for ímpar? Não tem problema, né? Nós vamos pegar, então, como estava o exemplo aqui antes, ó, sem o 4, vamos pegar 3 dividido por 2, né? Numa divisão de inteiros, ele vai retornar 1. Então, eu vou mexer só nessa posição 1 aqui,
né, com essa última aqui, ó, ok? Bom, uma outra informação que eu vou precisar para esse algoritmo vai ser pegar o tamanho do vetor. Vou precisar disso aqui, ó. Então eu vou usar uma variável aqui chamada limite, e essa variável limite vai receber o length. Então nós vamos pegar o length dele aqui, ok? E agora é muito tranquilo, né? O que eu vou precisar de fazer para inverter esse vetor? Eu vou precisar de uma variável auxiliar. Então eu vou até declarar ela aqui dentro do laço, toda hora eu vou ficar redeclarando ela, né? Para instanciar ela novamente. Eu vou pegar o vetor, o v na posição i, e vou armazenar ela na variável auxiliar. Por quê? Por que eu armazenei ela na variável auxiliar? Porque eu vou pegar, por exemplo, se for o primeiro elemento, né, eu vou pegar o último elemento e jogar nessa primeira posição. Então, para eu não perder o valor dessa primeira posição, eu joguei aqui, né, ela numa variável auxiliar primeiro. Ok, como o valor está salvo, então agora eu posso substituir o valor que está aqui. Ó. Tá? Com o quê? Como é que a gente pode fazer? Eu vou pegar o vetor v e nós vamos pegar esse limite, né, que tem o tamanho menos o i. Na primeira vez, o i vai estar valendo 0, então eu simplesmente vou estar pegando a primeira posição. Né? Então aqui é até interessante a gente fazer o que? O menos 1 também. Né? Eu não coloquei o menos 1 aqui, porque a gente sabe que o índice começa do 0, então vai do 0 até o elemento menos 1. Então, olha só que interessante, eu peguei, vamos supor então que o i está valendo 0. Então, na posição 0 do vetor, eu estou pegando e jogando quem? O limite, né? Porque o limite menos 0, olha o i aqui. Então, ou seja, eu estou acessando a última posição do vetor aqui e jogando na primeira posição do vetor. Feito isso, eu já inverti. Agora eu preciso jogar esse valor aux, né, lá na última posição. Então, vou pegar esse trechinho de código aqui e vou usar a variável aux. À medida, né, que o laço for rodando, ó, a variável i ela vai sendo modificada, então eu vou diminuindo esse limite, né, limite menos... Então, por exemplo, vamos supor que o vetor tem 10 posições. No primeiro laço, né, então vai ser 9 menos 0, vai dar 9. No segundo já vai ser 9 menos 1, né, porque o i está valendo 1. Depois 9 menos 2, então eu vou diminuindo, né, esse valor aqui de acordo com a variável do i aqui. Okay? Então aqui eu consigo inverter. E tudo que eu estou fazendo aqui nesse vetor v, eu estou realmente fazendo no vetor externo. Ok? Beleza, no final, isso a passagem de parâmetro por referência nos garante. Então no final eu vou retornar esse vetor v aqui. Ó. Nesse caso, né, como eu não coloquei o retorno, né, nem vou precisar do return. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque eu sei que eu estou mexendo no vetor v. Se eu estou mexendo no vetor v, eu na verdade vou estar mexendo no vetor externo lá. Ó. É a passagem de parâmetro por referência. Então, ok. Vamos chegar aqui depois do menu, vamos executar essa outra ação. Né? Então, vamos criar um vetor aqui de, sei lá, números. E esse vetor de números, vamos colocar 3 números aqui. Ó, 33, 55, 77. Ok? Vamos chamar essa função que a gente acabou de criar aqui com o nome de inverte vetor. Vamos chamar o inverte vetor, justamente passando números. Então, quando eu modificar esse vetor lá dentro, né, ele vai ser refletido aqui de fora. Então, a gente pode, inclusive, imprimir. E aí, para imprimir, nós vamos usar uma função que nós criamos lá em aulas anteriores, que é o transforma o vetor, né? Não é isso que chama lá o nosso método? Transforma o vetor em texto passando justamente esses números aqui. Se você quiser imprimir o vetor antes e depois, olha só que interessante, é só a gente fazer a chamada aqui, ó, do vetor antes de chamar o inverter e depois que chamou o inverter. Ok? Então, esse exemplo é muito interessante porque hora nenhuma eu fiz o return, né? Então, ou seja, era um procedimento, mas eu mexi no vetor. Então, se eu mexi no vetor, né, aqui dentro, ele vai refletir aqui de fora. Então, executei o método, né? Vamos ver o que ele vai ter aqui. Olha só, 33557, agora 775533. Então, acabamos de inverter, né, esse vetor aí. Ok? Então, mais um exemplo interessante aí, né, para vocês darem uma olhada. Bom, aqui, ó, vou colocar alguns exemplos que vocês podem brincar aí. Okay? Então, eu deixei aqui alguns exemplos que vocês podem praticar, né, vocês mesmos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, todos em procedimento. E depois, o último exercício, eu peço para você refazer esses exercícios
usando funções. Então você pratica, né, as duas formas aí de programação de métodos, ok? Lembrando que para esse slide, né, eu usei essas referências aí, esses livros. Espero que tenha ficado claro aí e uma boa prática aí, um bom estudo para vocês aí. Até a próxima videoaula. Valeu, pessoal!